E aí, irmãos, todas essas coisas aqui que nós vimos aqui em cima, elas têm a ver com o seguinte: obras da lei e graça. É um contraste. Pode colocar aqui também povo judeu e o povo gentil. É um contraste. Tudo isso daqui é para criar um contraste. É o que está dentro do bloco do 1 ao 8. Paulo quer explicar justificação, salvação, vida eterna, que Deus, pelo seu propósito, o que ele já havia escolhido, na verdade, antes da fundação do mundo, era também salvar as nações, não por intermédio da antiga aliança. Os gentios não precisariam passar todas as obras da lei e viver no modelo da antiga aliança para ser salvo. É esse o combate, o bom combate que Paulo está travando. Satanás estava usando muitos judeus, muitos filósofos gentios que estavam metidos no judaísmo, isso nós podemos ver dentro de Atos, principalmente, para que a salvação não chegasse até os gentios. Primeiro, você pode ver claramente que Satanás está usando os judeus para a palavra não ir para os judeus. Ele está criando essa barreira, mas ele não consegue impedir isso. Depois a palavra começa a se espalhar para judeus, e aí os judeus estavam vivendo num tempo de transição de alianças, tinha templo, tinha todas aquelas questões. Eles não iriam entender as coisas da nova aliança de uma hora para outra. Eles estavam sendo ensinados pelos apóstolos. Tiago, Pedro, João, principalmente Tiago e Pedro, eles estavam lá em Jerusalém para administrar isso para os judeus. As sinagogas dos judeus, que era pregado somente Moisés, eles estavam tentando transitar eles da antiga aliança para a nova. Mas judeus não poderiam parar de fazer as suas questões. Paulo está cuidando de tudo isso, ele está desvinculando o judaísmo do cristianismo, explicando para os romanos todas as questões que poderiam ser levantadas pelos judeus. Paulo já estava acostumado com os ataques dos judeus, deles contrariando todos os seus ensinos, então desde o início da carta, Paulo vem aplicando defesas no evangelho e até mesmo no seu ministério. Isso os calvinistas não levam em conta. Por isso que quando eles chegam aqui no capítulo 9, eles isolam o capítulo 9 do capítulo 10, ou pegam somente alguns textos que eles acham conveniente para a sua linha, basicamente não leem o capítulo 11 e focam só em Romanos 9. Aí cria-se a heresia calvinista. Essa heresia calvinista começou com um padre católico. Depois foi esquematizado, pensado, sabe? Foi sistematizado por João Calvino. Um louco, um lunático. Pior dos piores da exegese. E aí, em Romanos 9, eu vou marcar aqui alguns pontos para a gente estudar. Ponto número 1. Paulo vai explicar a história de Israel. Ele tem que contextualizar tudo. Tem que falar isso para os romanos. É um bloco diferente. Romanos do 9 ao 11 é um bloco diferente. São assuntos diferentes, pelo menos um pouco diferente do que ele está tratando em Romanos do 1 ao 8. Você tem a sensação que Romanos 9, ele começa a falar de Israel, ele começa a pegar os patriarcas para usar como tipologias. O próprio Deus criou tipologias para falar de salvação de nações. E os judeus iriam ficar enciumados. Paulo entendeu isso. Por isso que questões em Romanos 9, que fala de endurecimento de coração, justificação, eleição, essas palavras voltam a aparecer em Romanos 11, porque ali ele está fechando, concluindo todos os assuntos. E Romanos 9, do 9 ao 11, sim, tem a ver com o bloco anterior. Tem tudo a ver, só que agora ele vai contextualizar bem melhor a história pra gente. Do 9 ao 11, tá? A história de Israel, segundo ponto. Ele vai falar sobre a eleição de Israel. Só que ele vai falar somente a eleição de Israel? Não. Vai falar da eleição de Israel, porque Israel primeiramente foi o povo eleito, não foi? E se você prestar atenção no que Deus fala sobre eleição lá em Êxodo, porque Israel foi um povo eleito dentre todos os povos, só que você derruba toda a linha calvinista por terra. Não dá para explicar agora, não é o tema do vídeo, mas a palavra eleição, ela não se originou nas cartas de Paulo. Ela se originou no livro da lei. Paulo que trata com mais propriedade, porque aí ele já tem acesso a todos os documentos, os livros bíblicos, os relatos do Espírito Santo pelos profetas. Então ele vai falar da eleição de Israel
e aqui também igreja. E vai contar pra gente como foi esse propósito. Como foi que Deus decretou que judeus e gentios seriam salvos e eleitos por Deus? E já fala da presciência de Deus. Paulo em nenhum momento está tratando de assuntos calvinistas na sua carta. Muitos reformadores pensam que Paulo é um calvinista, é o reformador, e ele está apresentando ali para os romanos, para os judeus, a reforma, e aí Paulo está se propondo a provar que Deus soberano, ele mata quem ele quer, salva quem ele quer, não depende de você querer, Deus endurece quem ele quer e não pode reclamar se alguém falar que isso é injusto, não pode discutir com barro. Eles acham que Paulo está se propondo a explicar isso, essa maluquice, um Deus doentio que manda você calar a boca quando você detecta um ato de injustiça. Eles acham que é isso porque eles isolam Romanos 9. Por isso que esses reformadores doentes vivem em livros para tentar interpretar o que Paulo falou. Mas Paulo não está tratando disso. Paulo está tratando de questões que judeus levantariam sobre os seus ensinos. Os judeus não achavam justo que a salvação fosse também para os gentios. Eles se achavam os eleitos. Ok, eu estou explicando aqui bem superficialmente mesmo, sem ler os textos. Agora nós vamos para o terceiro ponto. Paulo vai falar do plano da unificação de judeus e gentios. Deixa eu escrever aqui para vocês. Qual é esse plano? Justamente esse texto aqui, ele vai aparecer em Romanos 9 a partir do verso 22, que é exatamente o ponto onde qualquer calvinista que está expondo Romanos 9, eles param de ler. Porque lá em Romanos 9, a partir do verso 22, Paulo ele vai mostrar qual é o objetivo dele desde Romanos 9, capítulo, verso 1. Na verdade, sabendo que os blocos estão relacionados. Paulo mesmo, se pudesse ler as suas cartas, ele iria ver que em Romanos 9 ele começou um assunto mais evoluído. Ele evoluiu o assunto para a escatologia. Claro que tem a ver com o que ele escreveu desde o início da carta. E lá em Romanos 9, a partir do verso 22, já tem textos que Paulo mostra qual é o propósito dele. De falar de Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, Edom, eleição, da dureza de coração de Faraó, etc, etc. Mas os calvinistas não leem isso. Eu não vou ler isso para vocês aqui, é claro, eu estou construindo um raciocínio panorâmico de uma visão geral. E esse seria o terceiro ponto aqui dentro desse raciocínio. O quarto ponto, Paulo vai falar da salvação de todo Israel. Isso se encontra lá em Romanos 11. E aí você tem que entender, na mente de Paulo, o que significa todo o Israel. Ele fala que tem que entrar a plenitude dos gentios. E essa questão de plenitude dos gentios é um termo que surgiu lá no livro da lei também. Tem a ver com a bênção de Jacó sobre Efraim, se tornando plenitude das nações. E eles não conhecem e nunca vão conhecer esse mistério. Porque é um mistério. Paulo fala de mistério. Romanos 11, a partir de 25. Eu não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério. Aí fala de endurecimento, fala de plenitude dos gentios. Meu Deus, Paulo é um gênio. A mente dele não foi iluminada por livros de reforma, por livros de homens desviados de toda a verdade e de toda a justiça de Deus. A mente dele foi iluminada pelos profetas. Pode ver que ele faz citações de Gênesis, de Êxodo, de Deuteronômio, de vários profetas. Em Romanos 9, ele faz o que nunca fez em nenhuma carta sua. Ele fez de maneira semelhante em outros pontos, mas dessa maneira não. Em Romanos 9, a partir do verso 22, Paulo cita o nome do profeta e faz citações enormes dos textos, para que a gente se ligasse no que ele está falando. A salvação de todo Israel tem a ver, sim, com a unificação de judeus e gentios. E aí, o quarto ponto, Paulo está falando da unificação de Israel e da igreja. Sim, porque Israel e a igreja, eles vão se unir em um só povo. Jesus já fez isso na cruz, mas literalmente isso não aconteceu. Assim como a salvação vai aparecer no fim, ela vai ser revelada no fim, porque ela vai aparecer na nossa vida através da transformação dos corpos, assim como a eleição, aqueles que realmente foram eleitos, que confirmaram a sua eleição, vai aparecer ali quem foi eleito e quem não foi. Deus já sabe, nós não sabemos. Nós sabemos que Deus tem um povo eleito.
E sabemos quais são as características desse povo. Sabemos que esse povo foi eleito porque Deus previu as obras desses homens. Não foi porque Deus decretou quem seria e quem não seria, porque ele amou e odiou antes da fundação do mundo. Isso seria obra de demônio, não de Deus. Depois que Paulo conclui o assunto em Romanos 11, que ele fala que o endurecimento veio para Israel até que entre a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Aí Paulo faz aquela adoração ao Senhor, porque ele entende todo o esquema, todo o plano, tudo que eu queria falar aqui nesse vídeo, não posso, eu sei que muitos de vocês já sabem, o plano das duas casas, o plano do porquê Deus endureceu o coração dos judeus, endureceu o coração de Faraó, dos egípcios e depois do seu próprio povo, e o endurecimento de coração que Deus coloca no povo, ele usa a própria soberba do homem. Por isso que Deus, pelo menos me deu a saber na prática como isso acontece e o porquê que isso acontece, os propósitos disso. Até Faraó teve oportunidade de se arrepender. E muitos egípcios que tiveram seus corações endurecidos tiveram a oportunidade de se arrepender. Ao passo que outros, tendo essa oportunidade, se arrependeram, entraram para fazer parte do povo de Israel e poderiam ser chamados como eleitos. Sabia? Não sabia não, né? Porque não leu o livro da lei, né? Mas muitos egípcios poderiam ser chamados de israelitas. Eles poderiam ser considerados... Poderia não. É lei, deveria ser considerado como eleitos, como parte do povo. Não eram originais do povo de Israel, não se originaram, mas era para ser considerado. Se alguém apontasse o dedo falando você não é israelita, seria pecado. Porque a lei de Deus disse, vai ser considerado como natural. Uma lei haja para todos. E aí dos capítulos 12 ao 16,